E o governo Lula está tentando agradar Davi Alcolumbre antes da indicação de um novo integrante para o Supremo. O presidente do Senado vem sendo prestigiado com medidas como indicações de aliados para os Correios e até a inclusão de um dispositivo na lei do licenciamento ambiental que pode acelerar projetos de interesse do senador. Alcolumbre também comemorou a autorização do IBAMA para a Petrobras explorar a foz do Amazonas, né? Chamada assim, Reinaldo. Mas será que esse agrado vai ser suficiente? O Alcolumbre queria o Rodrigo Pacheco. Ou quer ainda, né? Eu tendo a achar que, bom, quer ainda, não está decidido. O fato é, todos nós tínhamos a expectativa, e era a apuração meio unânime, de que o Lula poderia indicar o Jorge Messias até terça-feira e não indicou, né? Sinal de que está conversando ainda. Até onde sei, até onde apurei, e não diverge nesse caso de ninguém, né, será o Jorge Messias, né? O Alcolumbre não tem razões para reclamar de infidelidade do governo com ele, não é? Tem experiência o suficiente para saber também que não se leva a tudo. Ele tem mantido uma relação bastante boa com o presidente Lula e com o governo federal como um todo, o que é positivo para o governo. Enfim, os poderes têm suas esferas de competência, e o Alcolumbre tem sido um fator de equilíbrio no país, especialmente numa Câmara, com uma Câmara de Deputados bastante estável, não é? Seja instável em razão ou estável dentro da instabilidade, né? Camões, né? A constância somente na inconstância, né? A constância da Câmara é ser inconstante, né? Com um presidente, infelizmente, que, digamos, é dado algumas surpresas para todos, inclusive creio que até às vezes para a sua própria assessoria, né? No caso do Hugo Mota, porque quando aparece no palanque com Lula num dia, no dia seguinte está dizendo que acha que o Bolsonaro não cometeu crime, numa entrevista que deu à Globo News, né? E que não houve tentativa de golpe de Estado, porque ele entende que o jeito dele agradar os dois grupos é ele falar coisas contraditórias. O Alcolumbre, a gente vê, é muito mais hábil, né? E tem estabelecido alguns limites. Certas coisas aqui não passam. Veja o caso da blindagem, da PEC da blindagem. Diz, não, isso aqui no Senado, não. Né? Vocês querem fazer essa patetada na Câmara, faço. Aqui no Senado não passa. Mesmo agora em relação à dosimetria, né? Que tentam transformar a tese da dosimetria, na verdade, numa nova anistia. Chama de dosimetria, mas na prática querem deixar Bolsonaro livre da cadeia. Ineligibilidade só que não resolveria, mas essa não resolve mesmo. E ele tem segurado. É claro que isso tem preço político. E se esse preço político for pago dentro das regras do jogo, é do jogo. Entende? O bandido usa muito o verbo demonizar a política, usa errado um verbo. Eu acho que realmente há um processo de demonização da política. Olha que absurdo o que estão fazendo. Não, ele tem interesses. Se esses interesses forem contemplados dentro das regras do jogo, que se faça. Assim é. Onde não há negociação? Nas tiranias não há negociação. Né? Então, por exemplo, isso não compreende, de qualquer modo, os vetos que o Lula fez aquele vale-tudo ambiental. Né? Isso, o governo, inclusive, tenta, com o próprio Alcolumbre, manter esses vetos. Né? As pautas do Alcolumbre não são aquela do vale-tudo ambiental, é uma outra. Né? Não vou entrar em minudências agora. Porque espero que aqueles vetos sejam mantidos, embora seja difícil. Né? E entrou nisso, embora a decisão tenha sido do IBAMA, e que se saiba autônomo, a autorização para a prospecção de petróleo na margem equatorial, na chamada Foz do Amazonas, que eu não canso de lembrar, o nome da bacia fica
a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas. Né? Tem que mudar o nome desse troço, senão não adianta. Né? Você acha que a gente pode chamar de quê, Reinaldo? Para não confundir. Eu brinco, chama de Jurandir, chama de, sei lá. Jurandir, vamos chamar de Jurandir. É bacia, chama de Ermengarda, bacia Ermengarda. Né? Olha, estão explorando petróleo na Ermengarda. Porque, mas o rio vai ficar com uma... Outro dia uma pessoa disse, eu ouvi, imagina agora vai ter que negócio de petróleo enfiado no rio. Não, não vai ter. Está lá no mar, 175 quilômetros da costa do Amapá, ponto mais próximo. Né? Uma decisão que aproveito para dizer, acho correta. Acho correta. A transição energética para, enfim, o fim do petróleo como combustível e derivados, isso vai demorar muito. Né? Outros países estão explorando. Os outros exploram, mas nós podemos ficar fora em nome da COP30. Não. Não. Em nome da COP30, o que a gente pode fazer é o que foi feito. É fazer a coisa com cuidado. Todas as exigências que o IBAMA fez foram cumpridas. O Brasil é o país que mais tem experiência em exploração de petróleo em águas profundas. Aquilo que acontece no nosso mar territorial, nós temos como avaliar, nós temos como investigar. Nós não temos o que fazer com o que a Guiana... Nós não temos como mexer no que a Guiana está fazendo. Alguém sabe o que a Guiana está fazendo? Alguém sabe o que o Suriname está fazendo? E está aqui pertinho. Qualquer acidente lá nos afeta também. O Brasil pode fazer isso direito. Pode fazer isso direito, mas não quer dizer nem que tenha petróleo lá, que vai começar amanhã. A presidente da Petrobras lembrou muito bem numa entrevista a Miriam Leitão. Campos, entre a primeira perfuração e petróleo para valer em Campos foram 9 anos. Você vai perfurando, que ela chamou a risco na perfuração, não é risco ambiental, é risco de gastar dinheiro e não ter nada. Não sabemos se tem. Agora, a possibilidade de haver isso tudo lá e simplesmente não explorar, porque nós precisamos dar o exemplo para a COP30, isso é uma besteira, com a devida vênia. O Brasil, dos grandes países, das grandes economias, o Brasil é aquele que é mais correto do ponto de vista ambiental. 50% da nossa matriz energética é renovável, cara. Quem é que tem isso? Nós temos o maior percentual, embora degradado, e eu não estou falando de vale tudo, não. Tem que ser muito severo nisso. Mas a nossa cobertura vegetal, quando comparada com a de outros países, é gigantesca. Precisamos manter isso. Não é para mudar. Agora, deixar de explorar o petróleo que está ali, inclusive, isso não é conversa mole, não é papo furado, usar esse recurso que virá para fazer a transição, é importante. Vem cá, tem uma questão lógica aí. Né? Nós continuaremos a precisar do que precisarmos de combustível, de petróleo. Isso não vai mudar. Se o Brasil não explorar o seu próprio petróleo, ele continuará a consumir petróleo. Consumir o próprio petróleo ou dos outros, do ponto de vista ambiental, dá na mesma. A única diferença é que, não sendo nosso, nós vamos pagar mais pelo dos outros. Então, que se faça a coisa dentro das regras do jogo. Né? E que o país continue a investir. Na entrevista que me deu, e que eu saiba, vão tentar... O Brasil está com um plano do desmatamento zero até 2030, vamos ver. Agora, o que não é possível, e isso realmente não dá, é o Brasil não explora, dá o seu exemplo ao mundo, e até hoje nós estamos esperando que os países ricos enfiem a mão no bolso para a preservação das florestas no Brasil, na Indonésia, no Congo. Cadê o dinheiro que não chega? Então vamos para o Vale Tudo. Não, não é Vale Tudo. É fazer a coisa com correção. Esse debate está me lembrando muito, e eu participei ativamente dele, eu tenho dezenas de textos, acho que passa de centena, quando se discutiu aqui o novo Código Florestal, que já, de novo, já não é tão novo. Eu me lembro
que algumas posições de ambientalistas, respeito, evidentemente, a luta das pessoas, agora precisa ver que a luta certa é a luta errada. Algumas teses muito influentes, então, simplesmente acabavam com a produção de leite de Minas Gerais, acabava com a pequena agricultura de Santa Catarina, inviabilizava algumas culturas do Paraná, em nome da correção ambiental. O código que saiu, que é excelente, é considerado o melhor código florestal do mundo, foi muito combatido. Eu tomei muita porrada porque eu defendi esse código. E hoje ele é considerado o melhor código do mundo. Tanto é bom que o ruralismo de extrema-direita vive tentando destruí-lo. Porque havia uma coisa assim de, em nome do meio ambiente, tem de ser muito duro mesmo. Tá, nós temos de ser muito duro, mas nós precisamos dar comida para as pessoas. Como é que a gente é muito duro e dá comida ao mesmo tempo? Tem que fazer as duas coisas. Em relação ao petróleo agora, as duas coisas. Dá para fazer a coisa certa, né? Fazer direito, fazer com critério, ter acesso àquela riqueza e usar aqueles recursos em benefício da população. Ah, mas o Alcolumbre quer também. O fato do Alcolumbre querer não torna a coisa ruim. O Randolfo Rodrigues também quer. Né? O Randolfo Rodrigues também quer. Fala, alguém acenou para você. Eu fiz assim, eu quero pedir a palavra para pedir o intervalo. A gente vai ter o segundo bloco mais curto, Reinaldo. A gente vai ter que encerrar o programa hoje 1h55. Cortaram aqui nosso tempo. Cortaram 2 minutos. Hoje? Estão querendo... Vem caçando a minha palavra. Estão querendo nos cortar. Estão querendo nos cercear aqui. Vamos fazer um intervalo agora. A gente já volta com outros destaques daqui a pouquinho, pode ser? Pode, claro. Intervalo, a gente volta já. O intervalo é só para a TV. Na internet continuamos, Reinaldo. Diga lá. Não, então, a minha questão é essa. Eu acho que o Alcolumbre quer, não sei quem quer. O governo fez isso para ver se apressa o negócio do Supremo. Acho que, primeiro que não tem essa articulação toda, né? Quem dera os poderes fossem assim tão organizados. Eu ia ficar feliz se fosse essa coisa assim, quase germânica. Não é assim. Agora, que o Alcolumbre, sendo Amapá, e o Amapá, evidentemente, caso se descubra petróleo, vai ter royalties, e que os royalties são importantes para o Amapá, não tenha dúvida nenhuma, desde que se usem direito os royalties, né? Porque há lugares que recebem royalties e eles só pioram a economia em vez de melhorar. Então, sim, o Randolfo Rodrigues está acontecendo. E para o Brasil é bom. O Brasil, o país pode passar a ser o quarto produtor de petróleo do mundo, pode, né? No caso de refino, né? Não de reserva, porque é a Venezuela. Sim, existe uma corrida pela energia no mundo. E o Brasil não pode fazer de conta que o negócio não está lá e deixar a coisa lá. A ação do Trump contra a Venezuela não é só, obviamente, porque ele não gosta de ditador, até porque ele adora um ditador. Quando dá avião para ele, então, ele se apaixona. A questão não é essa. É claro que tem a ver também com petróleo. É claro que tem a ver também com energia. Então, a gente não pode fazer de conta que essa questão não existe e nos apegar apenas à questão... Quando eu digo apenas a questão ambiental, não é porque ela é menor. Ela é muito importante, ela é fundamental. Mas ela está atrelada, ela está junto com outras questões que têm de ser vistas ao mesmo tempo. Então, obviamente, eu sou favorável que se faça a pesquisa e, em havendo petróleo, que se faça a exploração, tudo com devido cuidado, tudo seguindo os rigores da ciência, tudo com método, que é como as coisas devem ser feitas.